Invasão de terras, valor de pedágios e tributação foram alguns dos temas abordados pelo candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, do PT, em entrevista ao Estadão e à Rádio Eldorado no último dia 14. O encontro foi promovido por um pool de imprensa formado ainda pelo SBT, a CNN, a revista Veja, o Portal Terra e a Nova Brasil FM. Logo no início da conversa, mediada pelo jornalista Carlos Nascimento, Haddad afirmou que, se eleito, vai desapropriar terras improdutivas no Estado, como determina a lei. O ex-prefeito afirmou que sua política será de promover a reforma agrária em São Paulo quando necessário para que o campo cumpra sua função social e para que o preço do alimento caia. De acordo com Haddad, não serão admitidas invasões de terras produtivas. Se nós cumprirmos a lei, vai ficar bom para todo mundo. Só que a lei tem que valer para os dois lados. Sobretudo para quem mais precisa do apoio do Estado. Nós não podemos considerar a hipótese de invasão de terras produtivas, de um lado, e de outro lado não podemos aceitar que a terra não cumpra a sua função social. E a nossa Constituição é muito clara. Se a terra cumpre a sua função social, ela tem que ser preservada pelo poder público e eu vou fazer cumprir a lei. Se a terra não cumpre função social, não precisa de invasão. Basta fazer chegar ao conhecimento do governador que ele vai desapropriar para fins de reforma agrária. O que é isso? Fazer a terra produzir. A entrevista com Haddad ocorreu em substituição a um debate que seria feito entre o petista e Tarcísio Freitas, do Republicanos. Mas Tarcísio recusou o convite. Os dois candidatos foram os mais bem votados do primeiro turno e agora continuam na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes. Tarcísio de Freitas obteve 42,32% dos votos no primeiro turno, enquanto o petista ficou com 35,7%. O atual governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, do PSDB, terminou em terceiro lugar, deixando o partido tucano fora do comando do estado mais rico do país pela primeira vez em 28 anos. Sobre isso, inclusive, Haddad disse que não vê problema em manter quadros tucanos em um eventual governo seu no estado, mas afirmou que não aceitará indicados pelo Centrão. Você não entra e sai demitindo. Você tem novas prioridades, mas esses técnicos podem acompanhar o chefe do executivo nessas novas prioridades, para que não haja descontinuidade. A primeira providência que eu vou tomar é pedir para o Centrão sair do governo. Porque o Centrão está no governo não é por razões técnicas, é por outras razões. E eu não vou tolerar esse tipo de toma lá da cá. Eu fico atônito de ver como o meu adversário diz com todas as letras que a turma do Centrão vai vir aqui para São Paulo, inclusive com orçamento secreto. Ao longo da entrevista, Haddad respondeu a perguntas de jornalistas do pool de imprensa. A repórter de política do Estadão, Beatriz Bula, colocou a questão do combate à extrema pobreza em pauta. O assunto é tratado em uma série de reportagens especiais intitulada Agenda Estadão, que reúne temas cruciais para o crescimento do país. Haddad afirmou que pretende criar um pacto entre o governo estadual e municípios, oferecendo uma renda básica para famílias vulneráveis. São 619 mil neste cenário somente na capital paulista, segundo dados da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. De acordo com Haddad, o perfil do morador de rua mudou nos últimos anos. Jovem, na casa de 20 a 35 anos, e hoje não. Hoje você vê idosos, crianças e famílias, casais em situação de rua. Nós não podemos tolerar isso. Outra medida para reduzir a desigualdade social, segundo Haddad, é aumentar o salário mínimo estadual de R$ 1.284 para R$ 1.580 e zerar o ICMS da carne e da cesta básica. Isso não é nenhum favor. Isso é a reposição da inflação. Porque aqui no estado de São Paulo, o salário mínimo ficou congelado e no plano federal não teve 1% de aumento acima da inflação. Então, o aumento do salário mínimo é uma coisa bem-vinda que vai fazer a roda da economia girar. Ao comentar a ausência de seu adversário Tarcísio de Freitas no debate, o petista criticou a decisão do ex-ministro de reduzir o preço do pedágio na Via Dutra apenas no trecho carioca. Haddad afirmou que vai trabalhar para que os pedágios das rodovias que cortam São Paulo tenham o mesmo valor em toda a sua extensão. Como ele é do Rio de Janeiro, ele fez uma licitação na Dutra em que o pedágio só caiu no trecho do Rio de Janeiro. No trecho de São Paulo, ele não caiu. Porque, na época, ele não estava pensando em mudar para São Paulo e ser candidato a governador. Ele é nascido no Rio, criado no Rio, formado no Rio
e estava com a atenção voltada para os interesses dos cariocas. Ao responder a uma pergunta sobre como mudará a forma de governar o Estado, se faz campanha ao lado de Geraldo Alckmin, do PSB, que governou São Paulo por 13 anos, Haddad afirmou ser possível fazer um governo de coalizão sem interromper o que funciona. Não há contradição entre uma coisa e outra. Numa república você faz assim, você faz uma análise criteriosa dos programas, continua e expande até o que está dando certo e você inova também. Porque sem inovação você não vai atender os clamores da população. O petista não deixou claro se pretende propor uma nova forma de tributação no Estado. Ele defendeu que ricos paguem mais impostos sem explicar como se daria essa mudança, que em tese depende de um projeto a ser aprovado no Congresso Nacional. Quando prefeito, sua gestão em São Paulo ficou marcada, entre outros fatores, por sua tentativa de aumentar o IPTU, especialmente nas regiões mais nobres da cidade. Quem tem mais renda paga proporcionalmente menos imposto no Brasil. Quem tem menos renda paga proporcionalmente mais imposto no Brasil. E por quê? Porque os impostos, eles incidem sobre o consumo e pouco sobre o patrimônio. E o pobre que consome mais de 100% muitas vezes da sua renda e se endivida por isso, é aquele que sustenta o orçamento público. E quem tem um mínimo de compromisso com a justiça social tem que inverter essa lógica. Se eu consumo produtos de cesta básica, não faz sentido eu pagar ICMS. Então você tem que diminuir o imposto sobre consumo, aumentar o imposto sobre grandes patrimônios e sobre a grande renda para compensar. É assim que nós vamos corrigir as injustiças tributárias do nosso país.